para a sua casa no ano da santidade, no ano em que o Senhor disse para cada um de nós: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A palavra de hoje vai ser sobre como vencer as vozes contrárias. Queridos, todos nós, quando somos desafiados a andar em santidade, a palavra de Deus nos diz que todo aquele que deseja servir ao Senhor fielmente sofrerá o quê? Oposições, sofrerá perseguições. Então, diante de um posicionamento de cada um de nós de andarmos em santidade, quando nós entendemos que a santidade é uma decisão, que a santidade ela é fruto das atitudes que nós tomamos no dia a dia, eu decido ser santo. Quando você é ministrado sobre isso, você percebe que sempre vão levantar vozes que vão ministrar você a desistir, a remover você da sua posição. Deus, ele desafiou o povo de Israel a andar em santidade, para que as maravilhas do Senhor fossem manifestadas ao seu povo. Mas diante do povo do Senhor, houve pessoas que se levantaram contra, vozes contrárias, vozes que tentaram se rebelar contra a autoridade constituída, a autoridade de Josué. E nesta noite o Espírito Santo de Deus quer nos tratar, quer nos ensinar em como nós podemos vencer as vozes contrárias. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo 12. Como diz o pastor Altino, primeiro Reis e não primeira Reis, né, pastor Altino? O pastor Altino sempre faz questão de dizer qual a diferença de primeiro para primeira. Então, primeiro Reis, acertei, pastor? Acertei? Glória a Jesus. Primeiro Reis, capítulo 12. Primeiro livro de Reis, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Os livros de 1ª e 2ª Samuel narram a história do reinado de Saul, o reinado de Davi e do reinado de Salomão. O livro de 1ª Reis começa narrando, falando sobre a morte de Salomão, e começa a falar sobre as decisões que o seu filho, o príncipe herdeiro, teria que tomar diante do clamor das ruas. E a palavra de Deus já está projetada aqui, nos diz, a partir do versículo 1, que foi Roboão para o seguinte: porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito, porque mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, filho de Salomão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Roboão lhes disse: ide-vos até o 3º dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. Teve o rei Roboão conselho com os anciões que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e lhes perguntou: como vocês me aconselham sobre a resposta que eu devo dar a este povo? E os anciões lhes falaram, dizendo: se hoje fores servos deste povo, e os servires, respondendo-lhes com palavras boas, todos os dias serão teus servos, o povo será teu servo. Porém, Roboão deixou o conselho que os anciões lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele,
que estavam diante dele e disse-lhes: qual conselho vocês me dão para que eu possa responder a este povo, ao clamor do povo? O povo que tem dito: alivia o jugo que o teu pai nos impôs. Então aqueles jovens que haviam crescido com Roboão lhes falaram: assim dirás a este povo que te falou: teu pai foi pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos carregou com um jugo pesado, eu aumentarei o vosso jugo. Se o meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia, até a presença de Roboão, como o rei havia lhes orientado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciões lhe haviam dado, e lhes falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Eu quero que você coloque a mão no seu coração neste momento. Diga: Espírito Santo de Deus, me ensine a vencer todas as vozes, todos os conselhos que são contrários à sabedoria da tua palavra. Dá-me sabedoria para que eu possa identificar e dizer não a toda voz contrária, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Queridos, o princípio, o início de uma administração, quando você começa em um trabalho, quando você se muda para uma nova cidade, começa uma nova atividade, quando você começa uma faculdade, todo começo requer cuidado, todo começo requer que as ações sejam bem pensadas e bem planejadas. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 6 nos diz que com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Com conselhos prudentes, diga: conselhos prudentes, tu farás a guerra. A palavra de Deus está dizendo, até para você entrar em guerra, você tem que ouvir conselhos prudentes e não conselhos cheios de ódio. E a vitória na multidão dos conselheiros. Queridos, uma das principais características do perfil de Salomão foi a disposição de aprender. Salomão, ele gostava de aprender, ele tinha disposição de ouvir, ele tinha um coração ensinável, ele tinha a capacidade de abrir o coração para pessoas dotadas de experiência, de capacidade para ensiná-lo. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 4, versículo 3, nos diz que Salomão, ele falando, registrando, diz: porque eu era filho tenro na companhia do meu pai, eu era único diante da minha mãe, e o meu pai me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras. Este era o ensino que Davi passava para o pequeno Salomão. Davi dizia: guarda os meus mandamentos e vive, adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones, e a sabedoria te guardará. Ama, e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Diga: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que tem, invista para que possuas mais aquisição de entendimento. Exalta a sabedoria e ela te exaltará. E abraçando-a tu, você vai ser honrado pela sabedoria. A palavra de Deus nos diz, em Tiago capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, mas não peça duvidando, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que uma hora acredita que vai receber, outra hora não acredita. Queridos, Roboão era filho de Salomão, porém o coração de Roboão não era um coração inclinado ao ensino,
não era um coração prudente, como o coração do seu pai Salomão. O texto de 1 Reis começa narrando que todo Israel se juntaram para ungirem Roboão como rei sobre todo o Israel. Porém, existia um clamor na população que foi desconsiderado por Roboão. Quando Roboão tomou conhecimento do clamor das ruas, ele não agiu com sabedoria. E um político, ele precisa ter sabedoria para governar. A palavra de Deus nos diz que Salomão, ele foi um rei diferenciado. E olha que você substituir um rei como Davi, camarada, tinha que ser muito bom. Porque você substituir uma pessoa, um mau profissional, é fácil. Qualquer melhoria que você faça, as pessoas vão aplaudir. Vamos ver a cidade de Salvador. Durante 8 anos, a cidade do Salvador, ela foi maltratada. As ruas totalmente esburacadas. A Semineto, ele deu um banho de asfalto da cidade, removeu todo o asfalto velho, colocou um asfalto novo. O povo já está declarando que o melhor prefeito do Brasil é a Semineto, porque ele não fez mais do que obrigação. Glória a Deus por isso. Porque ele foi eleito para isso. Nós o elegemos e ele recebe para isso. Mas quando uma pessoa não trabalha bem, qualquer trabalho que o outro faça já se sobressai e a pessoa já é ovacionada como o melhor profissional. E Davi, como governante, como político, ele foi um governante ímpar. Não houve na história de Israel um governante que tinha o mesmo carisma de Davi, que teve as mesmas vitórias de Davi. E Salomão, ainda jovem, foi consagrado, foi ungido rei de Israel. E a palavra de Deus nos diz que Salomão, ele teve um sonho, uma visão. E Deus pergunta para aquele jovem: o que queres que eu te faça? Esta é a pergunta, é o sonho, é o desejo da grande maioria de nós. Queremos receber uma revelação do Senhor. E o Senhor olha para você e diz: Maurício, o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, espera aí, vou fazer uma lista. Salomão, ele diz: Senhor, eu te peço sabedoria. Sabedoria para que eu possa governar este povo. Senhor, o Senhor me colocou como rei sobre um povo que tinha um rei que era referencial. E eu não me sinto habilitado, capacitado para substituir o meu pai. Querido Salomão, ele mexeu com o coração de Deus. E Deus chama aquele rapaz e diz: olha, porque você não me pediu riquezas, você vai ter riquezas. Porque você não me pediu a vida dos seus inimigos, você vai viver em paz durante todo o seu reinado. E sabedoria semelhante a você nunca houve nem haverá na sua geração. E Salomão, ele foi dotado daquela sabedoria. Porém, o seu filho, com a morte de Salomão, após reinar 40 anos, houve um clamor nas ruas. O povo estava se sentindo opresso por conta dos altos impostos. Parece até que estamos falando do Brasil, né? Houve um clamor nas ruas porque o povo já não aguentava a carga tributária. E o povo que se reuniu todo para ungir, para consagrar Roboão como rei, diz: olha, nós queremos te ungir como nosso rei. Mas nós precisamos que você atenda a nossa causa. O seu pai foi pesado nos impostos, cobrou muito, nos alivia e nós te serviremos. Queridos, olha a aliança. Diminua os impostos e nós te serviremos, todo Israel. E diante do clamor das ruas, Roboão, ele tomou algumas medidas. A primeira foi ouvir o povo através do seu representante, Jeroboão. E observe que a palavra de Deus nos diz que Jeroboão era um líder que havia fugido para o Egito para fugir de Salomão. Porém, com a morte de Salomão, as pessoas que apoiavam Jeroboão o chamaram. Diz: olha, vem para cá, porque caso o filho de Salomão não nos atenda,
nós vamos te levantar como nosso rei. E Jeroboão, ele já veio e foi apresentado como representante do povo. E ele já sabia que caso a resposta fosse negativa, iria haver uma divisão no Estado de Israel, como de fato houve. A Bíblia diz que veio Jeroboão e toda a congregação de Israel e falaram a Roboão: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão do teu pai, o pesado jugo, e nós te serviremos. Queridos, qualquer pessoa que vai exercer autoridade, vai assumir uma gerência, uma diretoria em uma empresa, o primeiro passo que a pessoa tem que fazer é chamar as pessoas para o seu lado. Porque ninguém governa sozinho, ninguém administra sozinho. Nós precisamos das pessoas. Diante daquele clamor, Roboão ele pediu um prazo para analisar e ver a viabilidade de atender ou não as reivindicações do povo. Roboão disse: ide-vos, me dê 3 dias para pensar, para consultar os meus conselheiros, e depois vocês vão voltar. E terceiro, Roboão ele buscou conselho com pessoas experientes, com os ministros do seu pai, os conselheiros, as pessoas que ajudaram a Salomão a ter êxito na sua administração. A Bíblia diz que Roboão buscou conselho com os anciões que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e perguntou: como eu devo responder a este povo? E a palavra daqueles anciões fora: se hoje forem servos do povo, se vocês servires a este povo, respondendo-lhes e lhe falando boas palavras, você vai ter este povo ao seu lado, todos os dias serão teus servos. Porém, Roboão, ele decidiu não agir, não seguir os conselhos dos homens que ajudaram o seu pai na administração. Mesmo sabendo que seu pai foi um homem que teve êxito na sua administração, Roboão, ele decidiu desprezar totalmente aquele conselho. E ele buscou se aconselhar com pessoas que tinham menos experiência de vida que ele. Eu quero te lembrar que certamente como príncipe herdeiro, Roboão ele teve acesso a uma educação mais aprofundada que os seus amigos. A palavra de Deus nos diz que aqueles rapazes, os jovens, cresceram com Roboão, mas pelo fato de ser príncipe herdeiro, Roboão certamente ele teve uma educação diferenciada, ele foi preparado para governar. E o homem que foi preparado para governar buscou conselhos com pessoas que não tinham experiências de vida para lhes aconselhar, com seus colegas da mesma faixa etária. A Bíblia diz que Roboão deixou o conselho que os anciões tinham dado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele. E o conselho que os jovens deu para Roboão foi: assim você vai falar para o povo. Se o meu pai foi pesado, o meu dedo mindinho, meu dedo mínimo, é mais grosso do que o lombo do meu pai. Se vocês foram oprimidos, eu vou oprimir mais ainda. Queridos, aquela palavra era tudo o que Jeroboão esperava. Jeroboão estava esperando uma palavra para gerar um racha, para gerar a divisão. Apesar do conselho da equipe que acompanhou a administração de Salomão ser o mais sensato, hoje as grandes empresas adotam aquele conselho como liderança servidora. Hoje os grandes livros sobre liderança falam sobre a liderança servidora. E foi o conselho que o filho de Salomão recebeu. Se hoje forem servos deste povo, se você servir a este povo, se você falar com este povo boas palavras, este povo vai te servir todos os dias. Roboão, ele decidiu fazer exatamente o contrário. Roboão deu ouvidos às vozes contrárias. Isso gerou perdas em territórios que já haviam sido conquistados por seus pais. Querido, todas as vezes que você dá ouvidos às vozes contrárias, vai gerar perdas na sua vida. E Deus, através da sua palavra, nesta noite, quer nos ensinar a como vencer as vozes contrárias. E o primeiro ponto que eu quero que você guarde no seu coração é que para vencer as vozes contrárias, é preciso identificar as ciladas do diabo. Quando Jeroboão foi chamado, foi convocado, já foi uma armadilha, uma cilada para gerar divisão no meio do povo. E Roboão, ele não teve sabedoria para dizer não.
Aqui, queridos, nós temos algumas armadilhas. Quando o animal ele vai tentar passar por aqui, ele termina caindo, nos prendendo. Mas isso é para o campo. Eu quero dizer que existe hoje muitas armadilhas que estão dentro das nossas próprias casas. Muitas vezes dentro do nosso próprio bolso. Dentro da bolsa, que é um aparelho celular com internet, que são tablets, que são computadores. E muitas vezes o inimigo, ele prepara armadilhas através dos perigos da internet para atrair crianças, para atrair adolescentes, para atrair jovens para encontros. E a pessoa que está desatenta, que não identifica as ciladas do mal, que cede às pressões, quando vê, já estão totalmente envolvidas, comprometidas com o mal. Caíram na cilada do diabo, na cilada do mal. Queridos, o inimigo sempre arquiteta o mal. Sempre ele vai tramar uma cilada para tentar nos envolver. O inimigo sempre vai buscar nos aprisionar, nos paralisar. A palavra de Deus em João 10:10 nos diz que o ladrão, ele vem para roubar, para matar e para destruir. E a estratégia dele é usar tudo aquilo que ele atrai, que ele prende, para que você possa ceder. Na época dos nossos avós, quando as casas eram visitadas por ratos, ou você comprava um gatinho para estar dentro de casa, ou você pegava ratoeira, e na ratoeira você colocava o quê? Você colocava ração? Não, você colocava o quê na ratoeira? Queijo. Aquilo que atrai o rato. Querido, você não é rato para cair nas armadilhas do diabo, amém, querido? Você é ovelha de Jesus Cristo, e Deus vai lhe dar as estratégias para você vencer. A estratégia para vencer, porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo diz, eu vim para que tenham vida, e uma vida completa. Mateus 26:41 nos diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto. Sabe por que o espírito está pronto? Porque a Bíblia diz, e a carne volte para o pó como era, e o espírito volte para Deus. E a sua alma vai para onde? Quero dizer para você que Jesus Cristo se manifestou para salvar a sua alma. Salvar a sua alma. A alma fala de você como pessoa. As faculdades da alma, mente, emoção, vontade. Deus, ele quer resgatar a sua vida integralmente. A Bíblia diz, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigiai para que não entreis em tentação. Mateus 25:13 nos diz que nós precisamos vigiar. Mateus 25:13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Queridos, Jesus, ele pode vir buscar a sua igreja em um piscar de olhos, mas ele pode vir buscar um de nós individualmente. Sabia? A vinda de Jesus para uns está mais próximo do que para outros. Ah, pastor, ainda bem que eu estou com meus 25 anos, estou tranquilo, queridos. Tá? Não quer dizer absolutamente nada. Deus levou a pequena Sayonara com 13 anos de idade. Aprova o Senhor levar a Sayonara. 13 anos de idade, Deus amou. Esse final de semana, eu perdi o marido de uma prima minha, camarada cheio de vida, abandonou a família, andou pelos caminhos do seu próprio coração. Quando estava em uma moto, certamente a 100, 120, não sabemos a velocidade, bateu com o animal, morreu ele, morreu o animal. 3 filhos. 3 filhos. Quero dizer para você que nós precisamos identificar esses lados do mal, porque há caminhos que ao homem parece ser bom, mas são caminhos de morte. Por isso, não negocie a sua santidade. Não faça como Roboão, que deu ouvidos às vozes contrárias. E porque ele deu ouvidos às vozes contrárias, ele perdeu territórios que já foram conquistados. Querido, quando você fica atento, vigilante, a sua vitória vai chegar. Em o nome de Jesus, fique atento, vigiai e orai. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Nós precisamos saber que estamos enfrentando lutas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós enfrentamos luta porque a nossa batalha é contra as forças espirituais da maldade que habitam nas regiões celestes. Querido, você foi chamado e escolhido de Deus para ser um vencedor. Você vai lutar, mas vai vencer, porque você tem o DNA da vitória. Você em Jesus é mais que vencedor. Porém, querido, a sua posição sempre vai gerar ciúmes.
a sua identidade, a sua posição vai gerar ciúme no reino das trevas. E o reino das trevas, para remover você da sua posição, vai empreender todas as forças para desviar, para lhe paralisar, para gerar perdas na sua vida, como aconteceu com Roboão. Tenha cuidado, não dê ouvidos a conselhos, a palavras de pessoas que não têm respaldo na palavra de Deus. Queridos, sempre vão surgir tempos de adversidade, mas nos tempos da adversidade nós precisamos estar mais vigilantes do que nunca. Quero dizer para você que um guerreiro, ele só usa as armaduras quando ele está em plena batalha. Então é na adversidade que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, tempos de batalha. Porém você não poderá ficar deprimido diante da batalha, diante dos ataques de Satanás. Você não pode ficar chorando, reclamando. Você não pode ficar se sentindo um coitadinho, porque logo eu, porque isso está acontecendo comigo. Quando o inimigo lhe contra-atacar, queridos, o segredo das vitórias que Davi conquistou é porque a sua confiança sempre esteve no Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Queridos, quem nos fortalece é o Senhor. Decida se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e você vai vencer. E Deus vai colocar nos seus lábios um cântico de vitória. Aleluia. Queridos, quando Absalão tentou usurpar o trono de Davi, ele saiu de Jerusalém, mas ele não saiu para fugir. Ele saiu para se fortalecer, para buscar estratégias, para vencer o exército de Absalão. Quero que você guarde um texto no seu coração e na sua palavra, na palavra de Deus. Zacarias 9:12. Zacarias 9:12 nos diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Essa é a palavra do Senhor. Hoje eu vou restaurar suas forças em dobro. Você está preparado para isso? Assim diz o Senhor. Hoje as suas forças serão restabelecidas em dobro. Por isso que a palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. Aleluias. Querido, muitas pessoas, quando percebem que estão sofrendo contra-ataque do diabo, entram em desespero. Muitas pessoas se deixam ministrar por palavras contrárias, justamente no momento que deveriam estar preparados. Deixe-me lhe dizer algo, queridos. O Deus que nós servimos, Ele é maior do que as lutas que você está enfrentando. O Deus que nós servimos é o Deus que faz a ferida e que cura. Se você está se sentindo ferido, Deus vai derramar bálsamo de restauração na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não entre em desespero, queridos. Diante das afrontas do diabo, não entre em desespero. Creia na palavra que diz: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Se Satanás ele tenta colocar uma barreira diante de você, querido, você vai ultrapassar aquela barreira. Hoje é o dia que você vai voltar à fortaleza. A sua fortaleza é o Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus nos diz: voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Você recebe esta palavra? Por favor, rasgue os céus deste lugar. Aleluias! Eu vos restaurarei em dobro. Querido, nos tempos de batalhas, na hora da dificuldade, muitos procuram conselhos de pessoas que são usadas pelo diabo para destruir aquilo que você tem de melhor. É na dificuldade que Satanás levanta pessoas que têm aliança com ele para ministrar a sua vida, para levar você a quebrar aquilo que você tem de melhor, que é a aliança com a sua casa, a aliança com a sua família, a aliança com a sua igreja, com a sua célula, quebrar a aliança com o Senhor. Querido, tome cuidado com o conselho, com os conselheiros de plantão do inferno. Sabia que existe conselheiros de plantão do inferno? E muitas vezes esse conselheiro de plantão, Satanás coloca no nosso trabalho, um vizinho, e muitas vezes dentro da nossa própria casa. Tenha cuidado, identifique as ciladas do diabo, vozes que se levantam para nos tirar do caminho, para nos tirar da nossa posição. Querido, segundo ponto, para vencermos as vozes contrárias, é preciso rejeitar o conselho dos ímpios. Rejeitar o conselho dos ímpios. O falso amigo é como sombra, só te acompanha quando o sol brilha. Quando você está bem, o falso amigo está presente, mas quando você está precisando, ele
Bater tirado. A palavra de Deus no Salmo 1, versículo 1 e 2 nos diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, o conceito que a grande maioria das pessoas tem acerca de ímpio é que são pessoas que não professam a fé cristã, pessoas que não têm fé, pessoas que são hereges, incrédulos. Na realidade, queridos, ser ímpio, em um sentido mais amplo, além de significar uma pessoa desumana, desnaturada, insensível, ser ímpio é aquela pessoa que não tem piedade. O ímpio é aquela pessoa que age cruelmente. O ímpio é o indivíduo que age com indiferença diante do sofrimento das pessoas que lhes são mais queridas. Muitas vezes um cônjuge sofrendo, um filho sofrendo, mas o ímpio olha e se torna insensível. Você vai buscar conselhos com um colega de trabalho, com um colega de escola, colega de faculdade, com um vizinho. Quando você narra o problema, o ímpio logo dispara: você é louco? Você precisa pensar mais em você, rapaz. Para com isso. Queridos, o conselho do ímpio nunca coloca o Senhor em primeiro lugar. O conselho do ímpio sempre vai lhe buscar afastar você do projeto de Deus para a sua vida. Roboão, ele não rejeitou o conselho dos ímpios e, como consequência, gerou perdas, uma divisão na nação israelita. A partir daquela falta de posicionamento de Roboão, o povo de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. 10 tribos seguiram Jeroboão. E Jeroboão, na história bíblica, é um dos homens mais profanos, que profanou a casa do Senhor. Tome cuidado, queridos. Quem não é amigo do Senhor não serve para ser seu amigo. Vamos falar isso junto? Diga: quem não é amigo do Senhor não serve para ser meu amigo. Amém? Você pode entregar um aplauso a Jesus? Não é amigo de Deus, não pode ser seu amigo, queridos. Existe algo acerca de Deus que muitas pessoas desconhecem. Se eu perguntar quantas pessoas querem ouvir Deus, todos vão levantar as mãos. Muitas pessoas querem ouvir Deus, ouvir uma palavra, uma direção de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para as suas finanças, para o seu trabalho. Deixe-me lhe falar algo, queridos. Deus, Ele quer falar com você, amém, queridos? Deus, Ele quer participar da sua casa. Deus, Ele quer participar das suas escolhas, das suas decisões. Deus quer lhe entregar as estratégias para vencer. Quando Ele diz: em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, é porque Ele quer lhe entregar essa estratégia. Ele quer lhe entregar. A palavra de Deus nos diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Querido, como é que nós vamos receber a estratégia do Senhor? Através da sua palavra. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Querido, buscar o Senhor, ter prazer na palavra de Deus. Você tem prazer na palavra de Deus? Quantas vezes na semana você senta com seus filhos para compartilhar uma porção da palavra de Deus? Você que é líder de célula, você faz a sua célula da família, você tem um dia que você reúne apenas você e seus filhos, seu cônjuge, para compartilhar a palavra de Deus, para ler um capítulo da palavra de Deus, adorar o Senhor, orar, apresentar as necessidades da família ao Senhor. Você medita na palavra de Deus? Eu fui buscar no dicionário o significado de meditação. Queridos, meditar na palavra é contemplar. Meditar na palavra é você ver mentalmente, é você ver as promessas do Senhor se cumprindo na sua vida. Meditar na palavra é sussurrar, é falar em voz baixa. Eu creio e verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. É você tomar posse da palavra, é você ruminar a palavra. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. É você pegar a palavra e dizer: Senhor, tua palavra tem dito, ensina o menino o caminho que deve andar. Deus, é você ruminar a palavra. Isso é meditar. Meditar é você enxergar além das letras. É você tomar posse. É você transformar a letra escrita em uma palavra rema, uma palavra de poder. Amém, queridos? Rejeite o conselho dos ímpios e se apegue à palavra. Amém? Terceiro lugar, queridos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Terceiro lugar, querido, para vencer as vozes contrárias, é preciso rejeitar o conselho daqueles que se dizem irmãos. Porque não saiu que está claro aqui, ó, mas aqui diz o seguinte, ó: vigia, irmão. É triste, mas existe cristão que tem a cara de pau de passar a perna no outro. Aqui são dois bonequinhos, um andando e o outro coloca a perna para o outro cair, tropeçar.
Queridos, se o próprio Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, o que é que eu devo considerar como conselho sábio a palavra de pessoas que não têm uma vida cristã exemplar? Como é que eu vou receber como vinda de Deus a palavra de pessoas que não têm aliança? Você sabia que tem pessoas que buscam conselhos de irmãos em Cristo, vou botar uma aspa aqui, né? Que não tem aliança? Uma pessoa que não tem aliança com a palavra, uma pessoa que fala mal de um outro líder para você, tenha certeza que vai falar mal de você para outra pessoa. Uma pessoa que fala mal do seu pastor, e você vai buscar conselho com uma pessoa como essa. Pessoa que não tem uma vida cristã exemplar. Deixa eu me perguntar a você, o que é ter uma vida cristã exemplar para você? Como é que eu posso saber se uma pessoa tem vida cristã exemplar ou não? A resposta a esta pergunta, o próprio Jesus respondeu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. A Bíblia diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Talvez diante dessa resposta você questione, e como vou saber se essa ou aquela pessoa faz a vontade de Deus? Como é que eu vou saber se aqui meu irmão faz ou não a vontade de Deus? Nesse mesmo texto, Jesus responde, queridos, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Diga, os meus frutos dão testemunho de mim. Diga, para o bem ou para o mal. Amém, queridos irmãos, entenderam? Então, não ouça, não ouça o conselho de pessoas que se dizem cristãos, se dizem irmãos, mas não demonstram aliança. Queridos, todo aquele que serve a Deus e é seu irmão em Cristo tem conduta e frutos de servos de Deus. São pessoas que amam o próximo, são pessoas que não julgam, são pessoas que não adotam meias verdades, são pessoas que dão testemunho de boa conduta. E nós precisamos saber fazer separação entre pessoas religiosas e irmãos em Cristo. Diga, existe diferença entre pessoas religiosas e irmãos em Cristo. Queridos, religiosos são pessoas que o próprio Jesus chamou de hipócritas. Jesus chamou religiosos de raça de víboras, de sepulcros caiados. Está lá em Mateus 12, 34 e Mateus 23, 27. Quando Jesus chama os religiosos de sepulcros caiados, que ele sabe o que é o sepulcro caiado? Por fora é bonitinho, mas por dentro só tem podridão. São pessoas que se dizem cristãos, porém estão mais preocupadas com a aparência do que com a essência. Estão mais preocupados com a maneira de se vestir do que com o que fala, do que com o testemunho. Parecem santos, mas estão cheios de sujeira e de morte. Que eles não têm ouvidos àqueles que vêm roubar a sua fé. Não têm ouvidos àqueles que vêm roubar a sua esperança. Não têm ouvido àqueles que tentam remover você da sua posição. Você está enfrentando batalhas, está enfrentando lutas. Busque o Senhor. Aprenda a entregar os seus problemas a Deus. Busque fazer o que a palavra de Deus nos ensina, que todas as nossas necessidades devem ser conhecidas diante do Senhor, através da oração e súplica. A palavra de Deus nos admoesta a termos cuidado com falsos irmãos. 1 Timóteo 1, versículo 4 nos diz, não dê ouvidos a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus. Não dê ouvidos. Vem cá, crente pode comer doar sangue ou não? Crente pode comer um frango a molho pardo, assim, não? Ou não? Crente pode comer acarajé ou não? Crente pode comer... E aí vai e começa a questionar. Queridos, a palavra de Deus é clara, diz, olha, todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas edificam. Eu faço a opção de compartilhar aquilo que edifica. É o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus nos diz que essas discussões são intermináveis, que produzem mais separação, mais questões do que a edificação do corpo de Cristo, que consiste na fé. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem mesmo o que eles afirmam, querendo ser mestres e não entendendo o que falam. Queridos, eu quero finalizar. Olha, melhorou aqui, ó. Glória a Deus, obrigado aí, viu, galera? Já viu aquele irmão aqui passando na rasteira boa? Tenha cuidado, tenha cuidado. Então, para finalizar, querido, para vencer vozes contrárias, é preciso ouvir os conselhos de Deus. Olha que caminho maravilhoso. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Queridos, você durante o dia, com o brilho do sol, você vê um caminho, é fácil. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz nas trevas, o mundo jaz no maligno. E é no meio das trevas que nós precisamos da luz da palavra de Deus. Queridos, se um conselho não tem respaldo da palavra de Deus, não é de Deus. Pastor, como é que eu vou saber se esse conselho é de Deus ou não? Se essa palavra que foi dada para mim é de Deus ou não? Tem respaldo da palavra de Deus? Não. Então não é de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Tem muitas pessoas que abrem a boca e dizem, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele tenha cuidado, tenha cuidado. Romanos capítulo 3, versículo 4 nos diz, de maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejam justificados em tuas palavras e venças quando forem julgados. Querido rei Davi foi vitorioso em todas as suas batalhas, porque ele sempre buscou conselho no Senhor. Deus sempre nos fala através da sua palavra, querido. Quando você receber uma palavra profética, quando algum irmão se levantar e liberar uma palavra, eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Busque sempre uma confirmação na palavra, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém, queridos? A última palavra quem vai dar é o Senhor. Deus sempre fala através da sua palavra. Pastor, o que é isso? O pastor está dizendo que não existe o ministério profético. Claro que existe. Mas todo ministério profético tem respaldo na palavra de Deus. Tem respaldo na palavra de Deus. Quando você receber uma palavra profética, busque uma confirmação. Busque uma direção na palavra de Deus. Se for de Deus, Ele confirma. Querido, a maior autoridade na vida do crente é a palavra de Deus. A maior autoridade na vida do crente não é a voz do líder de célula. Tem alguns líderes, queridos, que trazem verdadeiras opressão na vida dos discípulos. Se o discípulo compra um sapato e pergunta, por que você não me consultou? Perguntar um negócio disso, meu irmão, toma vergonha que isso não está na palavra não, meu irmão. E conversa com o seu pastor, amém, querido? Que tenha certeza, olha, na equipe, as pessoas que participam da minha célula, pastor, eu dou algum pitaco na vida pessoal? Não dou. Se algum irmão perguntar, pastor, qual é o melhor sapato, esse ou esse? Como amigo eu vou dar. Não vou dizer, não, querido, deixa eu orar, Senhor, qual é o melhor sapato? Queridos, pelo amor de Deus. Mas tem algumas pessoas que trazem verdadeiras opressão na vida dos discípulos. Então tenha cuidado, a maior autoridade na vida do crente é a palavra. A última palavra da sua vida, quem dá é o Senhor. A última palavra da sua vida não é seu vizinho, não é seu inimigo, não é seu marido, não é o seu filho, não é o diabo. A última palavra, quem dá é o Senhor. E Ele te diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Em qualquer situação eu estarei com você. Se passares pelo fogo, a chama não ardará em ti. O Deus que nós servimos é um Deus presente. É o Deus que dá a última palavra na sua vida. Queridos, o Senhor, Ele sempre nos surpreende. O Senhor quer se revelar a cada um de nós de maneira clara. E hoje Ele te diz, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Querido, Deus falou com Roboão através dos conselheiros que assistiram Salomão. Porém, Roboão, ele não quis dar ouvidos à direção de Deus. Fale para seu irmão, diga assim, não basta ouvir a direção de Deus. Diga, é preciso ter disposição de obedecer. Você tem disposição de obedecer, queridos? Eu tenho disposição de obedecer a voz de Deus. Amém? Pega uma pausa, Jesus. É preciso ter disposição. Queridos, o Senhor deu todas as indicações a Roboão. Deus disse, se hoje forem servos deste povo, se hoje você servir, respondendo, se falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, Roboão, ele decidiu não dar ouvidos à voz de Deus. A Bíblia diz que Roboão deixou o conselho dos anciões e teve conselho com jovens que haviam crescido com ele, com pessoas que não tinham experiência de vida. Deus hoje desafia cada um de nós, através da sua palavra, quando ele diz, se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Você tem disposição de ouvir a voz de Deus? Amém ou não amém? Você tem disposição de obedecer a voz de Deus? Se você tem disposição de obedecer a voz de Deus, se coloque de pé, no nome de Jesus. Se você tem disposição de permitir que o Senhor traga direção na sua vida, comece a se apresentar ao Senhor neste momento. Decida se esconder em Deus. Decida selar os seus ouvidos contra as vozes contrárias. Queridos, na adversidade, o Senhor estará ao seu lado. Na adversidade, você não vai estar sozinho. O Senhor te diz, eis que estou convosco todos os dias.
Deus tem vitória para a sua vida, amém, queridos?